Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, nós estaremos comentando a pergunta de 549 até a pergunta de 557. Aqui neste vídeo nós estaremos refletindo um pouquinho a respeito sobre pactos, talismãs e feiticeiros. O que a doutrina espírita tem a dizer a respeito dessas situações e de algumas crenças populares? Vamos juntos refletir um pouquinho a respeito desses temas? Sugerimos que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e o que Ele nos espera é que nós amemos uns aos outros, vamos estudar para que cada vez mais possamos amar uns aos outros? Bom, iniciando os nossos comentários, gostaríamos aqui de ler a pergunta e a resposta 549. Olha que interessante. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Olha a resposta. Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação de sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisso é apenas que consiste o pacto. Conclusão. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria, né, para representar a simpatia de um indivíduo com um espírito inferior. Ou seja, essa ideia de nós virarmos e fazermos assim: vou fazer um feitiço, vou fazer algo para prejudicar o outro. Na verdade, quem sai prejudicado é aquele que faz então essa conjuração. Uma questão que a doutrina espírita nos deixa claro é tudo uma questão de sintonia e afinidade de pensamentos. E não quer dizer que eu faça ou desejo mal ao outro, que aquele mal vai atingir ao outro. Não funciona assim. Por quê? Porque se aquele outro está blindado com atitudes de bem, pensamentos elevados, ele consequentemente está protegido dessa situação. Uma questão interessante é que quando nós refletimos então a respeito desse pacto, né, e que em algumas alegorias, e nós temos o hábito de interpretar ao pé da letra, né, viravam falando assim, pagou com a alma. O que essas falas muito comuns na antiguidade, né, olha, pagou com a alma dele, queriam dizer? Não vamos interpretar ao pé da letra, mas convenhamos, o espírito vem para cá para evoluir, né? Quando geralmente ele faz essa associação e pede a ajuda de espíritos inferiores, vocês concordam que espíritos inferiores são cada vez mais materializados? Eles são apegados à matéria. E o espírito quer evoluir, ele quer ser menos material, ele quer ser mais essência, ele quer ser mais espírito. Quando fazemos esses pactos e nos apegamos aqui, olha, eu quero que o carro dele bata, eu quero que isso aconteça, eu não sei o que tem, a nossa alma vai se afinizando cada vez mais com a matéria. E isso dificulta ela, porque a essência dela não é material. A matéria serve como veículo para que ela atua e reconheça seus verdadeiros valores. Lembra da ideia do contraste, que é através da matéria que observamos o valor do espírito? Pois então, muitas das vezes, quando viramos e falamos assim, pagou-se com a alma, o que isso quer dizer, né? Não devemos interpretar isso ao pé da letra, mas a alegoria ali por trás é que faz com que nós nos sintonizamos com espíritos inferiores e ficamos cada vez mais materializados e ficamos presos a essa situação. E convenhamos, ficar presos na matéria, ficarmos dependentes da matéria, dificulta com que nós sejamos cada vez mais leves, que sejamos cada vez mais sábios, que desenvolvamos virtudes, valores, possamos realmente nos conectar com a nossa essência verdadeira. Então convém a nós refletirmos um pouco sobre essa situação.
E aí vem aquela questão: ah, mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer quando falamos de talismãs ou feiticeiros? Bom, de trás para frente. Feiticeiros, o que eles nos explicam é que não existem essas coisas de coisas sobrenaturais ou mistérios, porque tudo na natureza há uma explicação. Muitas das vezes, e é um exemplo muito simples, se nós pegássemos hoje um ser humano que vai lá numa torneira, por exemplo, passa a mão, né, aquela que tem sensor de movimento, e a água começa a cair, se pegasse essa situação e levasse lá pro nome da pré-história e ele começasse a ver, não vou, pré-história eu acho que exagerei, mas se eu pegasse esse homem e levasse ele, sei lá pra Idade Média, lá pros castelos e pros feudos, que nem talvez tubulação direito tinha, mas enfim, passa a mão, a água começa a cair, a pessoa ia falar, gente, o que que é isso? Entendem? Ou seja, não é porque talvez a gente não saiba explicar que aquilo não exista. E o ser humano tem uma tendência de tudo aquilo que ele não consiga explicar, ele chama isso de sobrenatural. Uma questão que a doutrina espírita vem nos explicar é que existem propriedades da matéria que nós ainda desconhecemos. E é muito comum, né, o Allan Kardec fala muito isso sobre o poder do magnetismo, né, dessa possibilidade que o ser humano tem de poder manipular e usar da energia que nos envolve. E essas ideias que colocam de feiticeiros são de pessoas que, por exemplo, têm a mediunidade da cura. E ao encostar, ao amparar a mão sobre uma ferida, por exemplo, sobre uma dor de cabeça, sobre uma pessoa que estava com pensamentos muito acelerados e desordenados, poderia então ajudar. Olha que questão interessante isso. O que a doutrina espírita vem nos convidar a refletir é que quando nós pensamos a respeito de feiticeiros, na verdade são pessoas que possuem habilidades dentro do campo mediúnico e que possuem essa capacidade de manipular as energias. Dentro de outras crenças, né, falam-se muito da ideia dos chakras, né, das pessoas que têm essa capacidade de realinhar os chakras, tanto interno quanto de pessoas externas, que podem auxiliar nesse processo. Então, é muito interessante observarmos que como nós estamos conectados às crenças, né? Apesar de utilizarmos formas diferentes de dizer, né? É muito comum nós observarmos que quando a gente tira a forma e tenta pensar assim, o que isso quer me dizer, a essência é muito parecida. Já observaram isso? Hoje fala-se muito de tratamento holístico, de reiki, mãos que curam. Basicamente, está justamente associado a isso. E antigamente falávamos, o feiticeiro ali, a macumbeira. Sendo que, na verdade, são formas de dizer pessoas que têm essa possibilidade de manipular a energia da natureza, esse fluido cósmico que está ali envolvido a nós. Convém a nós analisarmos, convém a nós observarmos as situações e não ficarmos cortando as coisas e falar, isso é impossível, porque convenhamos, limita o nosso mundo, limita a nossa visão e não é porque talvez a gente não entenda que não exista, não é mesmo? Com relação à questão dos talismãs, quase não saiu a palavra. O que a doutrina espírita vem nos dizer é que um espírito, ele não está em um talismã, ele não está em um objeto. Eles são afinizados com pensamento. E talvez você já pode ter vindo até com uma ideia e falar, mas eu ver um objeto, um símbolo e tudo mais, aquilo não pode fazer com que eu pense e automaticamente me afinize com ele. Exato. Mas é entender que não é aquele objeto que faz com que aconteça essa afinidade. E sempre foi o pensamento. O que que isso quer dizer? Você não tendo mais aquele talismã, você não tendo mais aquele objeto, não significa que você não vai conseguir mais se sintonizar com ele. É muito comum nós nos apegarmos às formas, aos objetos de figuras sacras, né? Então, a gente tem lá a imagem do Cristo, a gente tem a imagem de Maria, e a gente fica ali rezando ao pé daquela estátua, ao pé daquela imagenzinha. Isso é errado na visão espírita? Não é errado, mas é entender que aquele objeto te convida a pensar e o seu pensamento te sintoniza. E que se você estivesse no meio do nada e não tivesse aquele objeto, o seu pensamento é o suficiente. E convém a nós refletirmos um pouco sobre isso. Olha que questão interessante a pergunta de 554. O Allan Kardec questiona: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito perfeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração, que é o que nós estávamos discutindo? Olha a resposta. É verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral.
Olha que interessante isso, né? Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias, perdão, que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Em outras palavras, se nós apegarmos demais à figura, pegarmos demais ao objeto, de novo, espíritos elevados, valor, virtude, sabedoria, são essências. São cada vez menos materializados, mais espiritualizados. O apego à forma, o apego a talismãs nos indicam situações de afinidades com espíritos mais inferiores, mais materializados. E, de novo, uma questão que a gente deve ter e pensar muito sobre isso é o respeito. Há várias religiões, inclusive a nossa, que possuem seus rituais, que possuem os seus hábitos. Uma coisa que é muito interessante, o que eu quero dizer com isso, e vamos explicar aqui bem passo a passo para que possamos entender. Dentro do centro, a gente não tem o hábito de, por exemplo, tomar um copinho com água frutificada, tomarmos um passe. Isso são os nossos rituais. Nós temos os nossos rituais dentro do centro. Isso para nós é ok. Talvez alguém fale, gente, eles bebem aguinha. Nossa, você toma passe, o que é aquilo? Devemos ter respeito. Da mesma forma que outros rezam ajoelhados, ficam rezando em direção a algum lugar, ou veneram uma imagem ou uma estátua. O que nós devemos entender é que todos esses rituais nos elevam ao pensamento. O que a doutrina espírita nos convida a refletir é que nós não nos apeguemos às formas, que nós não nos apeguemos aos objetos, porque aí isso identifica a inferioridade, que é o quê? Ao invés de pensarmos na moral, ao invés de pensarmos no valor, na virtude, na essência, nós fixamos demais na forma. Exemplo, olha, se eu não beber uma água fluidificada depois do centro, acabou tudo para mim. Não. A água fluidificada, ela é um símbolo, ela é um veículo material que te faz pensar o quê? Entra, limpa, absorve tudo que não for bom, sai. Entende? É um ritual que nos convida a refletir sobre isso. O passe é de termos esse equilíbrio, de pensarmos nesse equilíbrio energético. Ah, se eu não sentar lá e alguém não fizer o passe comigo, eu não recebi passe, eu tô lascado. Não pensemos nisso. De novo, pensar dessa forma é um apego à forma. É pensar na seguinte ideia: se eu não fizer aquilo, tô lascado. Não resolveu o centro, é como se eu não tivesse ido. Não funciona assim. E de pensarmos o seguinte, ué, Vitor, pensando por esse lado, então quer dizer que não necessariamente então eu preciso ir ao centro. Não. O centro é o lugar onde você está. Pode ser na sua casa, no seu trabalho. Entende? O ponto é, então quer dizer que agora eu não preciso mais ir ao centro, eu estou liberado disso. Vai da sua consciência. Cuidado com a interpretação. Ir ao centro te convida a elevar os seus pensamentos. Uma questão importante é, você só eleva seus pensamentos quando vai ao centro? Entendem? Você só pensa em purificação, em cura, quando bebe uma água fluidificada? Você só pensa em equilíbrio emocional quando recebe um passe? Você só ora se estiver sentado, ajoelhado, ao pé de alguma estátua? Entendem? Esse é o ponto, e é o que a mensagem nos convida a refletir. Porque, de novo, a nossa tendência é cada vez mais nós ligarmos e nos conectarmos com essências, e não com formas. Convém a nós refletirmos. Por fim, porém não menos importante, gostaríamos de ler aqui a pergunta de 557. Olha que interessante. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles que sobre quem são lançadas? Ou seja, eu lancei a bênção a alguém, estou te abençoando, ou alguém está me amaldiçoando, eu te amaldiçoo. É possível que isso atinja a pessoa? Olha a resposta. Deus não escuta a maldição injusta e culpado. Perante ele se torna quem a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Bem-aventurados os puros de coração. Lembra? Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça, a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Ou seja,
Ah, eu lancei uma bênção sobre a pessoa, então ela está abençoada. Não necessariamente, ela precisa ser uma pessoa boa, ela precisa agir no bem. Lancei uma maldição, a pessoa está amaldiçoada e terá mal a vida toda. Não necessariamente. Se ela for uma pessoa boa, não tem mal que a pegue. Ou seja, tudo é uma questão de pensamento. Tudo é uma questão de interior para o exterior. Por isso, gosto muito daquela frase. Não viemos para cá para mudar o mundo. Viemos para cá para mudar a nossa visão do mundo e automaticamente mudar o mundo. O que eu quero dizer com isso? Quando mudamos a nossa essência, quando nos lapidamos, melhoramos aqui, o nosso mundo exterior altera. Ou seja, quando limpamos o nosso coração, puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, o que isso quer dizer? Ao nos conectarmos com o bem, atraímos o bem. E isso é um ponto muito importante. Não é a bênção da minha mãe, não é a bênção de uma figura religiosa importante que fará com que o bem aconteça na minha vida. E sim os pensamentos, atitudes e construções no bem que nós façamos. Bom, esperamos que essas reflexões possam ter sido úteis a vocês. Nos vemos nos nossos próprios. Opa, hoje tá difícil sair as palavras. Nos vemos nos nossos próximos comentários. Um beijo no coração de vocês e até mais.